Estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar um pouco mais a respeito da Eucaristia, porque ainda existem alguns protestantes que insistem nessa ideia de que o Evangelho de São João, no capítulo 6, não se refere à Eucaristia. O que eu farei nesse vídeo? Eu irei pegar o texto, tá? Do Evangelho de São João, capítulo 6, e fazer uma interpretação usando outros textos também referentes à Eucaristia. Prestem atenção, São João ele começa lá o capítulo 6 dando um ênfase na Páscoa judaica. Ele escreve desta maneira: Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Por que São João deu esse ênfase na Páscoa judaica? Por que ele deu essa importância? Porque a Santa Ceia ocorreu exatamente durante a Páscoa. Simples. A parte mais importante, né, desse texto se encontra nos versículos 49 e 51. Prestem atenção. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar. Ele está falando algo que iria ocorrer. Prestem atenção nisso. E o pão que eu hei de dar é a minha carne. Ele está falando no literal. Para a salvação do mundo. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Gravem esta parte do texto, tá? E continuando, né, o texto ele diz assim: na verdade, vos digo, quem não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Tá? Resumindo o texto, São João dá um ênfase à Páscoa judaica. Também São João, né, mostra toda a importância da festa para aquele momento. Algo iria ocorrer. Jesus Cristo diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, tá? E esse pão é a sua carne, que ele iria dar para a salvação do mundo. E depois ele diz: todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Agora eu pergunto para os protestantes, né? Como Jesus Cristo salvou o mundo? O que significa tudo isso? Jesus Cristo salvou o mundo porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? O que ele fez na cruz? O porquê, né, da crucificação, do sacrifício? Porque Jesus Cristo veio retirar os pecados do mundo. Tá? São Paulo, né, ele vai explicar isso em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 8 e 9, onde ele diz assim: mas Deus provou o seu amor para conosco, né, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. São Paulo está explicando aqui que essa salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo foi exatamente a justificação do pecado, né? Através do sangue de Jesus Cristo, tá? Através do sangue de Jesus Cristo, no sacrifício, quando Jesus Cristo deu a sua carne para a salvação do mundo, através desse sangue, nós fomos purificados do pecado. É isso que São Paulo está se referindo em outros textos também. Eu peguei um aqui apenas para expor essa ideia. A salvação do mundo que Jesus Cristo estava se referindo lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, era exatamente a purificação do pecado, ou seja, a redenção, né? O que nós chamamos de redenção. O que tudo isso tem a ver com a Eucaristia? Né? Vamos recapitular. São João
deu um ênfase à Páscoa judaica. Algo iria acontecer durante a Páscoa. Jesus Cristo diz que ele é o pão vivo que desceu do céu e seu pão era a sua carne. Essa carne ele iria dar para a salvação do mundo. Tá? E depois ele diz: quem não comer desta carne, né, ou seja, da minha carne, e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. E São Paulo diz que essa salvação foi exatamente a purificação do pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que retira os pecados do mundo, na verdade. O que isso tem a ver com a Eucaristia? Vamos lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículos 26 ao 29. São Mateus escreveu assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Ele não usou nenhum termo simbólico ali. Tá? Lembre-se do que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de São João, no capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão é a minha carne. E aqui ele está falando exatamente no Evangelho de São Mateus, durante a Santa Ceia: isto é o meu corpo, mostrando o pão. Isto é o meu corpo. Ele está afirmando. Continuando o texto, ele diz assim: em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Preste atenção na última parte do texto, né? Jesus Cristo diz que tudo aquilo era para o perdão dos pecados. Que Jesus Cristo diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, que ele iria dar a sua carne para a salvação do mundo. São Paulo diz que essa salvação é o quê? A purificação dos pecados. E o que Jesus Cristo diz durante a Santa Ceia? Que aquilo era o seu corpo e aquilo era o seu sangue, que seria dado e entregue, né, por todos para a remissão dos pecados. Como que o Evangelho de São João, no capítulo 6, era tudo simbólico. Jesus Cristo não usou nenhum termo simbólico aqui. Todos esses textos aqui estão interligados. Os evangelhos, eles se completam. Isso é importante. Por que os quatro? Por que nós temos, né, todos esses evangelhos, os quatro, né? Por que nós temos o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Lucas? Por quê? Porque eles se completam. Entendeu? O protestante que vem a público dizer que o Evangelho de São João, o texto lá do capítulo 6, não tem nada a ver com a Eucaristia, que é tudo simbólico, né? Era apenas uma metáfora. Tá? O cara é um mentiroso, o cara é um mau caráter. Ele está enganando, tá, aqueles que assistem aos seus vídeos. O cara é um mau caráter, ele está enganando. Tá? Mas tem um intuito em cima de tudo isso. Eu irei explicar o porquê alguns protestantes fazem isso. Eu irei dizer, né, exatamente o porquê um deles faz isso, tá ok? Tudo tem um porquê neste mundo. O importante é que é saber que o Evangelho de São João, lá no capítulo 6, quando São João, né, escreveu a respeito de Jesus Cristo, dizendo que ele era o pão vivo que descia do céu, né, que aquele pão era a sua carne que seria entregue para a salvação do mundo. E São João também diz: quem não comer da carne do Filho do Homem, né, do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não terá a vida eterna. Por sua vez, São Paulo diz que a salvação do mundo foi através da purificação dos pecados. E São Mateus escreve, né, durante a Santa Ceia, exatamente: aquilo era o corpo de Jesus Cristo, era o sangue de Jesus Cristo que seria entregue para a remissão dos pecados. Ok? Não deixem de dar o seu like, não deixem de se inscrever no canal,
não deixem de apertar no sininho. Tudo bem? Divulguem o nosso canal, por favor. O meu canal, Universo Católico, Observatório Católico, Inquisição Online, o canal do Cláudio Campos e todos os canais católicos. Tá? Paz e bem a todos. Amém.